Mateus 28, do versículo 1 ao 7, diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar aonde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. É muito importante a gente estudar e a gente conhecer as Escrituras, assim como é importante a gente pensar e raciocinar biblicamente. Mas nós só vamos poder pensar e raciocinar biblicamente se nós estudarmos e conhecermos as Escrituras. Às vezes alguém dá uma opinião ou tem crê em alguma coisa, tem alguma crença, mas aquilo não é baseado na Bíblia. Por isso que é importante a gente conhecer e estudar. Muitos crentes, o que acontece é que eles se contentam, se satisfazem em seguir a maioria. Ou seja, se tem gente o bastante suficiente falando, crendo, fazendo tal coisa, então deve estar certo. E não é verdade. Jesus falou que largo é o caminho que leva à perdição e estreito é o caminho. Então, a verdade é que, geralmente, a maioria, em questões bíblicas, está errado. Questões espirituais e religiosas, a maioria está errado, infelizmente. Então, devemos saber explicar e mostrar para as pessoas, e primeiramente para nós mesmos, por que nós cremos no que nós cremos. Lá em 1 Pedro 3, versículo 15, o apóstolo fala justamente isso. Diz assim: Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Note que fala que aqui nós devemos estar sempre prontos, preparados para explicar porque nós cremos no que cremos, mas fala assim, responder com mansidão. Por quê? Quando alguém não entende muito, ou não tem muita base bíblica, sabe como é que ele responde? Sem mansidão. Ele começa a levantar a voz, ficar nervoso, chamar você de possuído, filho do diabo, que não sei o que mais. O que é isso? É que a pessoa não sabe por que crê naquilo que crê, aí em vez de responder com mansidão, ou seja, eu creio assim por causa disso, disso e disso, como está na Bíblia. Como não está na Bíblia, então você tem que fazer aquele teatro, deixa a mansidão de lado e começa a chamar todo mundo filho de Satanás, que você é perdido, você é um... Explique com mansidão, a Bíblia fala, para responder com mansidão e temor. A esperança, né, a razão, o porquê da sua esperança. E não caia nessa de, porque o pastor falou. E eu sou Deus por acaso? Eu não sou Deus. Não é porque o pastor falou. É porque Deus falou. Onde que Deus fala? Eu tive um sonho. Não. Deus fala aqui, Pode ter o sonho que queira, mas se o sonho bater com aqui, o sonho é de Deus. Se o sonho não bater com aqui, o sonho não é de Deus. Então, o importante não é o sonho, o importante não é o pastor, o importante é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou, se em epístola você tem um anjo aparecer com outro evangelho, que seja amaldiçoado. Então, se está na Bíblia, bom. Se não está, não é bom. É muito simples a gente saber disso. Agora, precisamos entender, conhecer a palavra de Deus. Então, infelizmente, a maioria dos crentes não conhece muito bem a palavra de Deus. É cômico, é irônico, mas essa é a verdade. São biblicamente analfabetos. Eles não conhecem, imagina, nem o mínimo. Tá? Não nós aqui, né? Não nós aqui, evidentemente, mas assim, de um modo geral, as pessoas não sabem explicar por que creem no que creem. Eu, conversando uma vez com um certo indivíduo, acho que eu estava evangelizando. Aí ele chamou para estar na casa dele, eu sentei e ele, não, você sabe, né, que comer pipoca é pecado. Eu falei, meu querido, onde é que fala que comer pipoca é pecado? Aí ele soltou essa pérola. Não, está na Bíblia. Eu falei, me mostre na Bíblia. Ele falou, não posso mostrar. Por quê? Porque eu não sei ler. Eu falei, tudo bem, tá aí, não é nenhum pecado não saber ler. Mas diga uma coisa, como é que você sabe que diz na Bíblia? Meu pastor disse. Então peraí, então você está dizendo que o seu pastor disse.
Porque eu te garanto, na Bíblia não fala nada sobre é proibido comer pipoca. Então, quem comer pipoca, segundo o pastor dele, não vai para o céu. Sabe o que é isso? A pessoa não conhecer a verdade. Aí vai só, o pastor disse. Porque o fulano disse. Muito perigoso. Temos que ficar dentro da palavra de Deus. Então, o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14, fala assim, o porquê devemos conhecer a Bíblia. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, ou seja, imaturos espiritualmente, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então a Bíblia fala que vai ter homens que vão tentar enganar com astúcia, com sutileza, vão querer enganar você, com o quê? Com doutrinas erradas. E se nós não somos maturos espiritualmente, usa o termo aqui, meninos inconstantes, vai ser levado, aqui diz, levados em roda por vento de doutrina, ou seja, cada um vem com uma conversa, a pessoa engole aquilo, acredita naquilo, aí vai para cá, vai para lá. E uma das coisas que nós vamos ver hoje, quem nunca aqui já ouviu falar sobre guardar o sábado? O crente precisa guardar o sábado. Não, porque o crente não precisa guardar o sábado, e eu vou falar um pouquinho a respeito disso. E na realidade não são sábados, são sábados, plural. Tá? Mas isso acontece. Tem muito crente que guarda o sábado, não come porco. Gente, você é crente? Pode comer porco. Não gosto. Então não coma porco. Mas não tem uma proibição. Você não é obrigado a comer porco. Você não é proibido a comer porco. Não pode comer camarão, lagosta, não pode comer caranguejo. Se você não gosta, não coma. Se você gosta, coma. Não tem nada a ver. Mas na Bíblia, isso era para os judeus, gente. Se você é judeu hoje, guarde o sábado, não coma porco nem lagosta, me chame que eu como por você. Mas a verdade é essa. Aquilo ali era um sinal para o judeu. Não tinha nada a ver com a gente. Mas tem gente que guarda o sábado, aí aproveita, guarda o domingo, aproveita e guarda a quarta, aproveita, pronto, para não errar, vou guardar tudo. Aí não vou comer nada. Aí entra numa proibição. Até pipoca a gente entrou nessa conversa, gente. Sabe o que é isso? Porque não conhece a Bíblia. Então qualquer um que chega com uma conversinha bonita, diz que é na conversa. E não é assim. Isso tira da nossa liberdade que nós temos em Cristo. Não é liberdade para pecar. Mas é uma liberdade que nós não temos que ficar, não coma isso, não coma aquilo. Isso não existe. Tá? Nós não devemos pecar. Nós não somos livres para viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida de desonestidade. Não. Nós não temos liberdade para isso. Nós temos sim liberdade de uma série de coisas que é imposta hoje em dia por homens que vou citar aqui as palavras, por engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, deixa bem claro qual é essa posição. Então, hoje eu quero falar sobre o erro da Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, gente. Por que isso? Porque hoje é o domingo de Páscoa, e eu imagino que todo mundo sabe que antes de ontem foi Sexta-feira Santa, que é tanto comemorado, tanto respeitado. E apesar do que muitos dizem, e o que muitos creem, Jesus não foi crucificado numa sexta-feira. E eu vou mostrar para você, biblicamente, que a Bíblia fala a respeito disso. Pastor, então por que as pessoas guardam a sexta-feira e outra coisa? Não pode comer carne na sexta-feira. Tem que comer peixe a semana toda. Quer comer peixe a semana toda? Coma. Quer comer peixe a vida inteira? Coma peixe a vida inteira. É muito saudável para você. Agora, na Semana Santa o preço aumenta, né? Então vai comer outra coisa, vai comer ovo, vai comer porco. Porco, pastor, porco. Tá? Mas não tem para quê. Você não é obrigado a comer peixe a semana toda, ou comer peixe na sexta-feira. Tá? Quer comer? Não é pecado você comer, mas não é pecado você não comer. Ou vice-versa. Alguma coisa assim. Então, vamos entender direito algumas coisas para a gente poder saber o que foi que aconteceu nessa sexta-feira e quando foi de fato que ele foi crucificado. Então, vamos começar no começo. Primeira coisa, temos que entender o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina sobre o que é o dia e o que é a noite. Como é que é, pastor? Pois é, vamos lá. Gênesis 1, versículo 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi tarde e amanhã o primeiro dia. Então aqui, lá em Gênesis, sobre a criação, quando Deus fez os luminares e criou tudo mais, aqui é a primeira explicação do que a Bíblia chama de noite e o que ela chama de dia. Tá? É importante notar a ordem desses dois. Deus chamou a luz, ou seja, a parte que tinha o sol, a luz, o claro, era dia, e as trevas, ou seja,
Quando não tem o sol, ele chamou de noite. Aí fala, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Quem vem primeiro, assim, no nosso pensamento hoje, nossa cultura de hoje, já há muito tempo, no nosso pensamento, qual vem primeiro, o dia ou a noite? O dia. Então não pensa, não, dia, né, vem amanhã o dia, vem a tarde, vem a noite. Pois é, olha que Deus falou, e foi a tarde e amanhã o primeiro dia. Então na Bíblia, o dia não começa como a gente hoje o tem como começar, ou seja, no começo do dia. O dia começa no pôr do sol do que seria para nós o dia anterior. Então hoje é domingo, só que o domingo não começou meia-noite e 1 minuto. Não, o domingo começou às 18 horas do sábado, que para a gente é 18 horas do sábado, pronto. Para a Bíblia, aquilo começou domingo. Tanto que para o judeu, até hoje, o dia começa às 18 horas, do que para nós seria o dia anterior. O judeu, ele guarda o sábado. Sabe quando ele começa a guardar o sábado? Ah, pastor, sábado de manhã. Não. O judeu começa a guardar o sábado à sexta-feira, às 18 horas. Sexta-feira, 18 horas, é quando o judeu fala, ok, começou o sábado. E ele termina, sabe quando? Às 18 horas do sábado. Então são 24 horas, 18 horas às 18 horas. A gente começa a contar de 0 horas até 24 horas. O judeu não conta assim, ele conta das 18 às 18. Por isso que fala, e foi à tarde e amanhã o primeiro dia. Então o primeiro dia foi tarde e manhã. Começou com a tarde. Que tarde? 18 horas. E terminou com o dia. Que era o quê? Até o sol se pôr no outro dia. Então é importante fazer essa diferença. Tá? Não falou amanhã e à tarde, foi à tarde e amanhã. Então nós entendemos um dia como sendo 24 horas, que inclui a noite. O judeu, no entanto, ele começa a contar, e a Bíblia, quando você vê referência disso na Bíblia, ele começa às 18 horas do dia anterior. Tá? Então tem essa mudança. E temos que entender isso para a gente entender que lá em Mateus 28 a gente leu, e no fim do sábado. É importante isso. Quando seria o fim do sábado para a gente? Bom, meia-noite no sábado. Só que para o judeu, o fim do sábado foi quando? Não foi meia-noite no sábado. O fim do sábado foi às 18 horas. No caso, foi o outro dia, às 18 horas. Tá? Que seria o domingo para a gente. Enfim, vamos começar. Vocês vão entender melhor depois, quando a gente ir completando aqui tudo isso. Tá? Lá em João 11, versículo 9, Jesus falou assim, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia sendo a parte que tinha luz. Né? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então aqui ele está chamando ele mesmo de luz do mundo, mas ele fala que o dia, a parte clara do dia, tem 12 horas. Tá? Que é justamente do pôr do sol, do nascer do sol, até o pôr do sol. Tem luz. Tá? Então esse é o dia, do nascer do sol, 6 horas da manhã, até as 18 horas da tarde, que seria então o primeiro dia. Tá bom? Então, quando a Bíblia fala que ele ficou na cova 3 dias, Jesus não ficou morto por 3 dias? Não ressuscitou depois de 3 dias? Então nós temos que entender isso, porque se for pensar assim, o que acontece? Bom, nem pensando do nosso jeito faz sentido, né? Ele morreu sexta, aí sexta para sábado para domingo de manhã, é 1 dia e meio. Ué, mas a Bíblia está mentindo, então? A Bíblia está errada? Ele não ficou 3 dias no túmulo? Como é que alguém fica de sexta-feira, à tardezinha, até o domingo de manhã, o nascer do sol? Como é que você encaixa 3 dias? E 3 dias seriam 3 períodos de tarde e noite, ou seja, seriam 24, mais 24, mais 24. Isso são 3 dias. Como é que você encaixa tantas horas em 1 dia e meio? Não encaixa. Por quê? Porque Jesus não morreu na sexta-feira. Não foi crucificado na sexta-feira. Isso nós sabemos. Então, outro exemplo claro que Jesus não morreu na sexta-feira, vamos lá, Mateus 12, versículo 40, é o exemplo de Jonas. Pastor, o que Jonas tem a ver com a história? Muita coisa. Olha o que fala. Jesus falando aqui, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então aqui confirma que quando fala 3 dias, é 3 dias e 3 noites. Tá? Não é parte de um dia, parte de outro e o dia inteiro. Não.
São 3 dias completos e 3 noites completas. E fala, assim como, pois como Jonas esteve 3 dias, assim estará o Filho do Homem. Em outras palavras, Jonas não ficou 3 dias, ninguém discute que ele ficou 3 dias na barriga da baleia. Pois bem, do mesmo jeito que isso aconteceu, vai acontecer com Jesus. Ele vai ficar 3 dias na barriga da terra, enterrado no túmulo. Tá? Então ele morreu. Outra coisa, mas pastor, Jonas não morreu. Jonas morreu. Porque Jesus falou, assim como Jonas, o Filho do Homem. Então se Jonas não morreu, então Jesus não morreu. Assim como. Mas espera aí, então quer dizer que Jonas morreu na barriga da baleia? Vai você passar 3 dias na barriga de uma baleia para você ver se você não morre? Morreu, gente. E se você ler lá Jonas capítulo 2, lá fala que ele morreu. Lá está dizendo, é só você, ele está dizendo lá que ele morreu. Ele foi, fala, minha alma estava nos grilhões do inferno. Gente, quem vai para o inferno? É quem está vivo? Não. É quem morreu. Jonas morreu. E como é que depois ele foi para Nínive e foi para... Sim, Deus ressuscitou. Há um grande mistério. Foi a primeira e última vez que Deus ressuscita alguém? Não. Existem muitos exemplos de pessoas que foram ressuscitadas na Bíblia. Não é só Jonas. Então, não, mas não é possível, porque ele morreu. Sim, ele morreu. E Deus o ressuscitou. E ele fala, assim como, pois como Jonas esteve 3 dias na barriga da baleia, assim estará o Filho do Homem, porque Jesus também morreu. Se Jonas não morreu, Jesus não morreu. E Jesus morreu, logo Jonas morreu. E ele morreu porque ele passou 3 dias na barriga de uma baleia. Tá? Isso mata qualquer um. Olha o que Jonas falou lá, eu falei que dizia isso. Jonas 2, versículo 2. E disse, Jonas, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Ele estava onde? No ventre, no centro, dentro de onde? Do inferno. Ele clamou a Deus e Deus falou, ok, vou te dar outra chance. Note que quando a baleia levou lá e ele na praia, Deus repetiu o mesmo mandamento. Falou, vá para Nínive. E Jonas, que da outra vez falou, vou nada. Dessa vez ele falou, já estou indo. Já estou indo, já estou indo, já estou indo. Por quê? Deus deu uma chance para ele. Por quê? Ele morreu. Deus o trouxe de volta dos mortos e deu a mesma ordem. Vá para Nínive. Aí ele foi rapidinho. Mas ele morreu. Então, Jonas ficou no ventre da baleia 3 dias e 3 noites. E também são 36 horas, né? 3 dias e 3 noites, 36 horas de dia, 36 horas de noite, 3 dias, 3 noites, somando 72 horas, que foi exatamente quantas horas Jesus ficou no túmulo. 72 horas, 3 dias e 3 noites, 12 horas cada. Okay? Então vamos lá, Mateus 28 e versículo 1, diz assim, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Então, isso daqui era o fim do sábado, que para o judeu, na Bíblia, fala fim do sábado, mas para a gente era o quê? Era o domingo de manhã, ao nascer do sol do domingo de manhã. Para a gente, já era às 6 da manhã, o domingo já tinha começado, mas para o judeu não. Para o judeu hoje, e na Bíblia, domingo de manhã, o nascer do sol no domingo, é o fim do sábado. Por isso que fala, no fim do sábado. Para eles, a gente entende como domingo de manhã. Hoje, domingo, 6 da manhã, já era domingo às 6 horas. Para o judeu, estava acabando o sábado. Estava terminando o sábado, é o que fala aqui. Então, vamos supor que Jesus foi crucificado na sexta-feira, a gente pode colocar aí, sexta-feira à tarde, bota aí 9 horas até meia-noite, aí bota 24 horas, que seria sexta-feira e sábado completo, né, pra gente, mais 6 horas do sábado, ou domingo, até 6 da manhã. Total, no máximo, sendo bem generoso, 39 horas. Bom, se Jonas ficou 72 horas, e Jesus ia ficar também 72 horas, como é que só passaram 39 horas? No máximo, talvez foi menos, mas não pode passar de 39 horas, não tem como. Então é impossível ele ter sido crucificado na sexta. Tá? Não tem como, não tem como. Não é bíblico. Então, o que teria então acontecido? Se ele morreu na sexta, ele teria ressuscitado, sabe quando? Segunda. Mas não ressuscitou segunda. Ressuscitou domingo de manhã. Para a gente, para eles, o final do sábado. Tá?
e diz claramente, né, o primeiro dia da semana, que é domingo. Tanto que segunda-feira se chama segunda por quê? Porque é o segundo dia, e terça é o terceiro dia, e quarta é o quarto dia, e quinta é o quinto dia, e sexta é o sexto dia. Tá? Então o primeiro dia é domingo. E aqui fala, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia, quando já começava o domingo. Por quê? O domingo para o judeu, o primeiro dia para o judeu, começava às 6 da manhã no domingo. Não meia-noite, 6 da manhã. E se completava, então, às 72 horas. Tá? Então, de onde que veio essa conversa de Sexta-feira Santa? Muito bem, vamos para Lucas 23, onde está falando, relatando também sobre o julgamento e a crucificação de Cristo. Então, Lucas 23 diz assim: Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. Pronto. Amanhecia o sábado. Note que aqui estão pedindo o corpo de Jesus. Então, isso aqui aconteceu no dia que ele foi crucificado, pouco tempo depois que ele morreu. Não é isso? Tá? Eles foram pedir o corpo para Pilatos para colocá-lo numa cova. Então foi no dia que ele foi crucificado. Não foi o dia antes e não foi o dia depois, foi no dia que ele morreu. E esse dia foi qual? Era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Me diga uma coisa, para o judeu, quando é que amanhece o dia? É meia-noite? Não. É 6 da manhã? Não. É 18 horas. Então quando fala e amanhecia o sábado, já era 18 horas. Do quê? Do sábado. Aí, pastor, se era o sábado, então, se amanhecia o sábado, estava saindo de que dia? De sexta. É, mas não é. Vamos lá. Marcos 7:8. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras dessas coisas semelhantes a estas. Colossenses 2:8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. O que acontece é que muita gente segue a tradição dos homens, rudimentos do mundo. Ah, porque sexta-feira 13, meu pai fazia, meu avô fazia, meu tataravô fazia, todo mundo sempre fazia. Aí vão seguindo as filosofias do mundo, mas não foi na sexta-feira. Mas pastor, aqui está dizendo que foi amanhecer do sábado. Calma que eu vou chegar lá. Aqui fala, nós lemos, era a preparação e amanhecia o sábado. O sábado era o dia depois da crucificação. Não é que fala aqui, se amanhecia o sábado, no dia da crucificação. Então, o dia depois da crucificação era o sábado. Se o dia depois era o sábado, o dia antes era a sexta. Certo? Errado. Eu vou explicar o porquê. O porquê disso. Tá? E a Bíblia explica. A Bíblia sempre se explica, gente. Quando você tem uma coisa e você não entende, você acha que é contradição, você que está lendo errado. Tá? Qual a explicação? A explicação dessa diferença é muito simples. Na Bíblia fala sobre vários sábados. Pastor, mas o sábado não é o dia que vem entre sexta e domingo? Esse é o sábado. Mas existiam outros sábados. Levítico 23... o livro da lei do judeu, e o povo aqui era todo o quê? Judeu. Jesus era judeu, Jerusalém era de judeu, era tudo judeu, seguiam o judaísmo, tá? Então, o livro deles, lá em Levítico 23, versículo 1, fala assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Aí ele vai começar a explicar. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Então, esse é o primeiro dos sábados. Que sábado é esse? É o sábado que vem depois da sexta e antes do domingo, e é o sábado do descanso. O judeu não podia fazer nada no sábado. Não podia cozinhar, não podia trabalhar, não podia fazer uma série de coisas. Descanso total. Só podia ir para o templo e olha lá. Então, esse é um sábado. Mas continua, porque tem 2 tipos de sábado. Tem esse que é o sábado normal, e existem ainda os sábados cerimoniais, o que a Bíblia chama de os grandes sábados.
Estes sábados cerimoniais, esses grandes sábados, eram basicamente o que nós chamaríamos de feriado. No Brasil, o dia do santo fulano, o dia da santa fulana, o dia de... Não é um feriado religioso, pois é. Para o judeu, eles não eram chamados de feriados religiosos, eram chamados de grandes sábados, ou um sábado cerimonial. Tá? E lá em Levítico 23, lista, além do sábado normal, da Santa Convocação, lista os outros 6 sábados. Eram 7 sábados. Por que 7? Era uma semana de sábados. Semana tem quantos? 7 dias? Muito bem, 7. E Deus deu aos judeus 7 semanas de sábado. Então entenda, guardar o sábado normal, é para quem? Para o judeu. Não é para o crente, não é para o cristão, é para o judeu. Mas vamos lá ver rapidamente esses outros sábados. O primeiro, são 2 sábados na realidade, os 2 feriados, é a primeira e a segunda festa dos pães ázimos. Era um festival, era um feriado que eles tinham. E lá em Levítico 23, versículo 6, eu vou ler o que a Bíblia fala. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Lembra que o sábado é uma santa convocação? Nenhum trabalho serviço fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada no fogo. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Entendeu? Qual era o dia que eles não faziam trabalho? O sábado. Esse daqui era um sábado. Eram 2, porque tinha a primeira e tinha a segunda festa dos pães ázimos, ou seja, eram os 2 feriados, que eram chamados de sábados. Aí, lá em Levítico 23, versículo 15, fala assim, era o sábado de Pentecostes. Pentecostes não é um festival cristão, é um festival judeu. Se tornou mais ou menos cristão, porque foi nesse sábado que os apóstolos, que estavam lá em Jerusalém, pregaram, e tem todo aquele episódio, aquilo lá era um festival judeu. Os judeus estavam lá, de todas as nações, porque era um festival judeu. Tá? Mas olha o que fala aqui em Levítico 23:15. Depois para vós contareis desde o dia ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado. O 7º sábado, por quê? Eram 7 dias. Seguido o 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis a nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, lavados se cozerão, primícias são ao Senhor. No versículo 21, e naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, estatuto perpétuo em todas as gerações que habitareis pelas vossas gerações. Quando fala santa convocação, é um sábado. É um sábado, não pode trabalhar e tem como se juntar, se reunir. É um feriado. Aí tem o sábado das trombetas, Levítico 23:24. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso memorial. Descanso é o quê? É o sábado. Com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Mais uma vez. Convocação santa, não fareis trabalho servil. Aí tem o último sábado, que é o sábado da expiação, Levítico 23:27. Mas aos 10 dias do 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Repete a mesma coisa, porque é um sábado. E afligireis as vossas almas e ofereceis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Aí tem o sábado da festa dos tabernáculos, Levítico 23:34. Fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias do mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao 1º dia haverá santa convocação, mais uma vez, nenhum trabalho servil fareis. Outro sábado. E tinha o sábado da segunda festa dos tabernáculos. Viu o primeiro, esse aqui é do segundo, Levítico 23:36. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição nenhum trabalho servil fareis. Pronto, eu acabei de mostrar, foi rápido, talvez não deu para entender perfeitamente tudo, mas eu estou mostrando onde a Bíblia fala que existe santa convocação, trabalho servil nenhum fareis. Ou seja, eram sábados. Quantos? Tinham 7 sábados.
7 sábados. Estes são sábados cerimoniais, ou os grandes sábados. 6 são grandes sábados, e o 7º é o sábado, depois de sexta, antes de domingo. E se a gente lê o texto paralelo da crucificação, em João 19:31, fala assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era preparação, como nós já vimos, aí fala assim, eu vou ler o que a Bíblia fala, pois era grande o dia de sábado. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Lá em João 19:31, está dizendo que o sábado, que estão falando na quarta-feira, era um grande sábado. Aquele sábado que eles fazem referência, vou ler de novo. Os judeus, pois, para que no sábado, ou seja, o dia seguinte, não ficassem os corpos na cruz, visto que era preparação, pois era grande o dia do sábado. O que era o grande sábado? Era um feriado, gente. Era um dos sábados cerimoniais. Então, quando fala que no dia da crucificação tinha o sábado logo depois, não era sexta para sábado. Era da nossa quarta para quinta. Porque o grande sábado começava na quarta-feira às 18 horas. Então, às 18 horas da quarta ia começar um grande sábado, um sábado cerimonial, que era chamado de sábado. Tanto que em João 19:31 está dizendo isso. Era um grande sábado. Ou seja, era um sábado cerimonial, era um sábado feriado. Não era o sábado antes do domingo. Agora faz sentido. Ele morreu quarta-feira à tarde, e ficou quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado. Mas quando é que acabava o sábado judeu? Às 6 da manhã no domingo, quando despontava o primeiro dia da semana, que é o domingo. Aí nós temos o quê? Nós temos as 72 horas. 12 dias, 12 noites. Então Jesus morreu quando? Jesus morreu para a gente, quarta-feira à tarde. Que para a gente era mais ou menos tinha até meia-noite na quarta, mas para o judeu não. Para o judeu, a quarta-feira ia terminar às 18 horas. E não ia começar a quinta-feira. Quer dizer, ia começar a quinta-feira, mas aquela quinta-feira que ia começar às 18 horas na quarta, era na realidade um feriado, um grande sábado. Por isso que fala que Jesus, no dia depois, era um sábado. Mas só para repetir, não era o sábado entre sexta e domingo. Era um sábado cerimonial, era um grande sábado. Era um feriado religioso, chamado de sábado. Ou melhor, de grande sábado, como nós lemos lá em Levíticos 23. Era um grande sábado que, só para esclarecer, era a primeira festa dos pães ázimos. E como nós lemos do versículo 1 de Mateus 24, e no fim do sábado, pronto, esse fim do sábado que Jesus ressuscitou era o domingo de manhã. Era o sábado mesmo. Não era o sábado que era, de fato, na quinta-feira. Então, resumindo, a conclusão é clara e é biblicamente incontestável o fato que Jesus não morreu numa sexta-feira. Ele morreu numa quarta. E aquela semana haviam 2 sábados. O normal e um feriado. Um grande sábado. Um sábado memorial. E ele ficou, sim, 3 dias, 72 horas completas no túmulo. Durante a quinta, sexta e sábado, que acaba no domingo. Então você vê como é importante a gente entender, a gente começou lá em Gênesis, né, que o dia na Bíblia começa com a tarde e termina com o dia. Pois é importante, porque se você não entende isso, você não vai fazer sentido. Como sempre digo, a Bíblia explica a Bíblia, por isso nós temos que conhecer e estudar a Bíblia. E não, porque o fulano falou o que foi. Ó, quem está aqui há algum tempo já ouviu falar isso centenas de vezes. Só porque eu falei não quer dizer que é verdade. Agora, se eu falar e mostrar como eu fiz hoje, aí não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. E isso que é importante. Então, é bom a gente usar esse exemplo de Sexta-feira Santa, que entrada especial na sexta-feira, para deixar isso bem claro, que a mensagem de hoje seja a importância de a gente conhecer o que a Bíblia fala. E vocês têm todo o direito e a responsabilidade de cobrar de mim ou qualquer outra pessoa que lhe diz, lhe ensina, prega alguma coisa e você, ok, onde é que está isso na Bíblia? Eu não vou ficar chateado, eu não vou ficar ofendido. Esse pastor não. Tem muito pastor que fica ofendido. Está duvidando de mim? Quer saber mais do que eu?
Não. Sabe o que é isso? Isso daí é de quem não tem resposta. Aí quer ficar se escondendo atrás do, sei lá o que, do título. Eu sou pastor, eu sou mais do que você. Não, vocês têm todo direito. Pastor, essa questão assim, onde é que fala isso na Bíblia? Gente, eu vou ter o maior gosto e prazer de sentar com você e mostrar onde é que na Bíblia, como eu fiz agora. Ó, a Bíblia fala assim, pronto. Eu creio assim, eu me recuso a crer em alguma coisa só porque alguém falou. Eu quero saber por que eu creio naquilo. Por que eu faço aquilo? Por que eu venho para a igreja? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu não guardo Sexta-feira Santa? Por que eu não guardo sábado? Por que eu como porco, camarão e lagosta? Bom, lagosta nem tanto, né? Mas porco é mais fácil. Por quê? Bom, tem um porquê, gente. Agora, eu conheço pessoas que junta tudo, sabe? Junta guardar o sábado, guardar isso, que não comer aquilo, fazer aquilo outro. Eles vão pegando um pouquinho de tudo e vão juntando. Sim. Isso é espiritual? Não. Isso chama-se laço do diabo. Entendeu? Não, porque o batismo salva. Me mostra onde é que fala que batismo salva. O crente deve ser batizado, o crente deve ser batizado. Mas o batismo não salva ninguém. Então, temos que compreender o que a Bíblia fala. Tá? Então, pode comer carne, pode comer peixe. Aliás, se vamos ser sinceros, qual foi a última refeição? Qual foi a última... E tem a Sexta-feira Santa, é engraçado, eles mostram lá a última ceia, né? Gente, sabe qual foi o cardápio da última ceia? Carneiro com pão ázimos e ervas amargas. E o carneiro tinha que ser assado no fogo. E tinha que ser um carneiro inteiro. E o que sobrou não podia guardar, tinha que jogar fora. Não, está explicado. Ai, pastor, e essa história de comer peixe vem de onde? E eu sei. Aí tem que perguntar para quem acha assim. Ô moço, ô fulano, essa história de peixe na sexta-feira vem de onde? Eu sei mais do que você, não ousas, você é filho do diabo, não sabe nada. Eu sei de tudo. Pronto, essa é a resposta que você vai ter, porque na Bíblia você não vai encontrar isso. Não vai encontrar isso. E uma série de coisas você não vai encontrar na Bíblia, mas por aí é tido como pura verdade. E as pessoas aceitam isso porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Bom, aqui nessa igreja, se você não conhece a Bíblia em algum assunto da Bíblia, você pode vir falar com o pastor, você pode perguntar. Quando começamos a outra igreja, os cultos da manhã de lá, nos primeiros meses, Zidane, você lembra, você estava lá, não sei se você lembra disso ou não, você não lembra, você era muito pequeno, mas era assim, é o seguinte, as mensagens do domingo de manhã vão ser assim, vocês me dêem um tema, uma pergunta, e eu, no domingo seguinte, ou no outro domingo, eu vou falar sobre aquilo que vocês perguntaram. Aí pessoas perguntavam sobre música, pessoas perguntavam sobre uma série de coisas, né? Sobre instrumentos na igreja e uma série de coisas. Estou lembrando agora desse. Aí eu trazia uma mensagem que respondia aquelas questões. Por quê? Porque as pessoas não sabiam. Aí eu mostrava na Bíblia o que Deus falava a respeito. E tem que ser assim para tudo, gente. Uma vez lá na outra igreja, alguém falou para mim, o senhor falou isso, então para mim já é suficiente. Eu falei, não. Não é porque eu falei, é porque eu falei e mostrei. Tem muito pastor por aí que acha que é assim, se ele falou, é. Não deve ser assim. E a Bíblia nos convoca, todos nós, a cobrarmos, de seja lá quem for, pastor, bispo, o que seja, padre, papa, não interessa quem seja. Se é alguém que se diz ser uma pessoa, um homem de Deus, que traz a palavra de Deus, ele tem que saber explicar e mostrar o porquê que ele está ensinando, recomendando, pregando aquilo. Senão, ignore.